nossa, é mesmo. Ela falou, você tirou as palavras da minha boca. Eu não senti nada. Eu estou lembrando de tudo, está aqui na minha mente, estou praticamente vendo ele na minha frente e não estou sentindo nada. Nem raiva, nem ódio. Ela falou, é mais do que perdoar, é nada. Para mim, ele é nada agora, além de uma memória. Aí eu falei, isso sim. Isso. Porque, tá vendo? Tira a carga emocional. Tirei. Agora eu tenho só informações. Eu tenho uma história do que aconteceu. Ah, beleza. Quando aparecer um outro malandrão desse aqui, eu já tô safo. Não caio mais nessas historinhas, não. Não caio nessa cilada mais, não. Foge que é cilada, Bino. Hoje você tá demais. Foge que é cilada. Então, a pessoa mantém um aprendizado daquilo, mas ela reprogramou a resposta emocional. Ela não tem mais aqueles rompantes, não tem vontade de chorar, não tem rancor, não tem mágoa, não tem ressentimento. Tá vendo? Uma emoção que quando ela permanece girando aqui, que faz muito mal, é mágoa, ressentimento, essas emoções desagradáveis e que nos remetem ao passado o tempo todo. Porque, assim, tem memórias agradáveis que nos remetem ao passado. Nossa, essas são muito boas, né? Emoções que trazem sensações boas pra gente, coisas que a gente conquistas, coisas legais que aconteceram, beleza. Agora, emoções que nos remetem ao passado, como mágoa, ressentimento, culpa, lembrei. Sentimento de culpa. E que ele fica aqui. Putz, eu fiz tal coisa. Nossa, gente, que culpa. Nossa, meu Deus, e tal. Estou me sentindo muito culpado pelo que eu fiz e tal. Sabe por que a culpa que fica girando assim, ela não é saudável? Porque ela não te tira do lugar. A gente está olhando para o passado. Eu estou olhando para o meu passado e, ai, caramba, eu fiz aquilo. Nossa, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Não devia. Não... Tá, Anderson, mas se a pessoa não se sentir culpada, ela não vai continuar repetindo as mesmas coisas? Muito melhor do que se sentir culpado é, por exemplo, se sentir responsável. Sabe quando a pessoa fala, não, eu admito, isso aqui foi minha responsabilidade, foi eu que fiz. Você não consegue ver nas próprias palavras da pessoa que ela está quase dizendo que daqui para frente vai ser diferente? Tá vendo que quando eu falo, isso é minha responsabilidade, eu estou com os pés hoje, no presente, eu não estou olhando para trás, para o que aconteceu, eu estou olhando para hoje e falo, não, Natane, isso aqui é minha responsabilidade. Primeiro, foi eu que fiz mesmo. E eu me responsabilizo por agir diferente daqui para frente. Me perdoa pelo passado, me perdoa pela forma como eu agi. Reconheço que foi errada e me responsabilizo por fazer totalmente diferente daqui para frente. Tá vendo? Como é uma emoção muito mais útil. Por exemplo, ao invés de se sentir culpado por uma coisa que eu fiz, eu me sentir responsável por uma coisa que eu fiz. Verdade. Bem melhor. É um detalhe muito sutil. Se sentir culpado ou se sentir responsável por uma coisa que eu fiz. Entre me sentir culpado e responsável, eu prefiro me sentir responsável. Porque quando eu falo, eu sou responsável, então também sou responsável por agir diferente, ser diferente daqui para frente. E aí, de repente, você que está do lado daí também consegue olhar e falar e pelo menos pensar, não, se você realmente me provar que daqui para frente você vai ser diferente, então eu te dou uma segunda chance. Traz até mais leveza, né? Sim. E aí, agora a culpa não, a pessoa está olhando para o passado aqui, putz, por que eu fiz isso? E a pessoa, poxa, por que eu faço isso? E o pior, quando a pessoa fica com sentimento de culpa, ela tende a repetir o mesmo padrão. Ela tende a ficar no ciclo. Se sente culpado, se sente péssimo, ela dá um jeito de pelo menos aliviar um pouco essa culpa para ela não ficar sentindo isso o tempo todo. Só que quando ela está diante do mesmo contexto, ela vai lá e age igual. Porque ela não se responsabilizou pela mudança. Não trouxe leveza e continuou pesando aquilo dele. Sim. Então, tem umas nuances assim em relação à emoção que eu vou ensinando para as pessoas no método. Para, por exemplo, acaba com a fobia. E tal. E agora? Vamos lidar com nossas emoções de uma forma mais inteligente, né? Tem a forma burra e a forma inteligente de lidar com as emoções, então vamos aprender uma forma mais inteligente aqui de lidar com as nossas emoções. Nossa, isso é muito legal mesmo. Muito bom, gostei. Agora eu queria saber quais são os tipos de abordagem. Por exemplo, uma que eu não uso, conversar sobre o assunto, digamos que é fobia de altura. Vamos tentar
conversar, olha só, tá vendo aqui, você tá num elevador panorâmico, isso aqui foi testado por vários engenheiros, não tem perigo, esse elevador é o mais seguro do mundo e tal. Tá vendo isso? Pode funcionar para algumas pessoas, mas primeiro, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Vai ter que conversar muito, conversar e conversar. Tá vendo como não é estrutural? Eu vou ter que criar um método para cada, isso demora demais, demora demais. Uma outra abordagem. Vou falar pelo menos 3 hoje, então. 3 abordagens para acabar com a fobia.